Boa noite, me chamo Arina, eu sou aluna da UniLS e vou estar falando aqui um pouco sobre a terapia gênica. A terapia gênica ela é uma técnica experimental inovadora que busca tratar, prevenir ou curar algumas doenças, ou até mesmo modificar a genética do paciente. Em vez de usar medicamentos ou cirurgia, a terapia gênica atua no cerne do problema, corrigindo alguns genes defeituosos ou introduzindo novos genes para compensar aqueles que estão ausentes ou que não funcionam corretamente. E no próximo slide eu vou estar falando um pouco do que é a terapia gênica. A terapia gênica, no caso, é uma abordagem terapêutica que usa o material genético, no caso ali o DNA, o RNA, para tratar algumas doenças, inserindo, deletando ou alterando alguns genes nas células de um indivíduo. O objetivo é corrigir a causa subjacente, como câncer, substituindo um gene ausente ou defeituoso que veio junto com aquela célula, desativando o gene que causa aquela doença, ou adicionando um novo gene para ajudar o corpo a combater aquela doença. E ele usa técnicas para buscar, tratar, curar ou até mesmo corrigir os genes do paciente. E ele atua justamente na causa da doença genética e não apenas nos sintomas. No próximo slide eu vou estar falando como é que funciona. No caso ele faz uma introdução de um gene saudável para substituir um gene defeituoso, inativando o gene que causa aquele problema. No caso, ele quer tentar sanar aquele problema. E o uso de vetores virais ou métodos não virais, eles podem usar isso para levar até as células, para ter aquela célula saudável, como eu falei, deletando ou alterando os genes das células de um indivíduo. No caso, para combater a doença, no caso daquele indivíduo. Olá, sou a Ana Beatriz, sou aluna da UniLS e vou continuar o resumo para vocês. Então, os tipos de terapias que existem são as somânticas, que são alterações feitas em células do corpo, ou seja, que não passam para gerações futuras. E existe a liminal, alterações em células reprodutivas, que logicamente não passaria para outros descendentes da geração. O vetor viral, ou seja, o cavalo de Troia genético, tem essa expressão porque, assim como o cavalo de Troia na mitologia grega levava seus soldados escondidos para dentro da cidade de Troia, o vírus modificado faz a mesma coisa. Ele carrega um gene terapêutico escondidinho dentro dele, e quando o vírus entra na célula, sua função natural, em vez de causar doença, ele entrega o gene saudável no interior dessa célula. A terapia gênica em vivo e dessas exemplo. A terapia em vivo, o vetor viral é injetado diretamente no paciente, ele viaja para o tecido-alvo e entrega o gene terapêutico dentro do corpo. Já a terapia ex vivo, as células-alvo são retiradas do paciente modificado geneticamente em laboratório e em seguida são reproduzidas no corpo. Aí a terapia para certos tipos de câncer é um exemplo de abordagem de ex vivo, que seria a CAR-T. Olá, boa noite. Me chamo Nicole, sou aluna da UniLS e vou dar continuidade ao conteúdo de terapia gênica. Para dar continuidade, eu vou falar sobre um pouco sobre terapia gênica em tratamentos de doença. Ela já é utilizada em doenças de sangue, como anemia falciforme e talassemia. Essas duas doenças, elas são causadas por mutações em genes específicos. E tem também a imunodeficiência, que ela trata condições genéticas que afetam o sistema imunológico, permitindo que o corpo combata infecções de forma mais eficaz. Aí vem também o câncer, que é promissora no tratamento de alguns tipos de câncer. A terapia gênica, ela pode ser causada para modificar células do sistema imunológico, para que elas ataquem as células cancerígenas.
Aí a gente tem também as doenças raras, né, que é aquelas que possuem grande potencial para várias doenças genéticas, que não tem cura ou tratamento eficaz. E para quem tem essas doenças e precisa da terapia gênica, existem também os grandes desafios e riscos, né, que eu vou estar trazendo aqui agora. Então, a terapia gênica, ela enfrenta vários desafios. A resposta imune do paciente ao vetor viral pode neutralizar a terapia, tá? E também há risco de o gene inserido se integrar em um local indesejado do genoma, potencialmente ativado o oncogene e levando ao câncer. E a estabilidade e a durabilidade da expressão do gene terapêutico também são preocupantes. A gente sabe que os pacientes que precisam passar pela terapia gênica não é nada fácil. Não só para o paciente, mas também para a família, que a gente sabe que a família também é paciente, né? E aí, o enfermeiro ele tem um papel crucial para quem precisa da terapia gênica. Como, por exemplo, educar o paciente, a família sobre a terapia, prestar apoio emocional, que é um dos mais importantes, porque o paciente que precisa dessa terapia, ele fica muito fragilizado, né? O emocional dele vai lá embaixo. E tirar algumas dúvidas, os medos do paciente, dizer que está ali para ele, também monitorar as reações adversas durante e após o tratamento, colaborar com cuidado multidisciplinar durante a segurança e a adesão. Então, nós que somos enfermeiros, que estamos estudando para sermos a gente tem que ter mais empatia por esses pacientes, né? Que estão ali na fragilidade, precisando do cuidado, do carinho, da atenção. E então é isso, nosso trabalho sobre terapia gênica. Agora eu vou falar de um breve resumo de um mapa mental que eu fiz no percurso todo dessa aula. Então, a gente começou com o que é terapia gênica, ou seja, é o que corrige genes defeituosos, trata ou cura doenças também, atua na genética, mas não só nos sintomas delas. Como funciona? Ele substitui um gene por um saudável e tirando assim o defeituoso de dentro dele. Inativa e gene problemático, edição. Assim, o papel do enfermeiro é educar o paciente e a família e dar um apoio emocional e conversar sobre a terapia